Imagine que neste instante não houvesse absolutamente nada. Nenhum homem, nenhuma pedra, nenhuma estrela, nenhuma matéria, nenhum pensamento, nada. Então surge uma pergunta simples. Poderia realmente não haver absolutamente nada? Agora, imagine que alguém responda. Claro, todo ente é contingente, portanto poderia não haver ente algum. Parece realmente convincente. Mas há uma diferença escondida nessa frase. Uma coisa é dizer que um ente poderia não existir, outra coisa é dizer que poderia não existir ente algum. É justamente nessa passagem que começa um grande problema, porque esse rapaz afirma que a existência de um ente é contingente e, portanto, algo A também seria contingente. Ele também recorre à distinção como particular e universal, analítico e sintético, a priori e a posteriori, e afirma que existência não é predicado. Mas antes de responder, precisamos fazer algo muito mais básico. Descobrir exatamente o que está sendo afirmado aqui. Porque talvez estejamos diante de uma discussão em que uma tese está sendo traduzida para um vocabulário que já determina antecipadamente o resultado. É possível que haja uma leitura pré-determinada da tese de Mário Ferreira dos Santos. Não digo ainda que ele esteja errado, digo algo metodologicamente anterior. Ele pode estar analisando algo A dentro de uma estrutura conceitual que ele próprio escolheu antes de determinar o sentido em que Mário Ferreira utiliza a expressão. Portanto, a pergunta não é Mário está certo. A melhor pergunta é: estamos realmente discutindo a proposição de Mário? Vamos conceder provisoriamente a tese dele. Este ente é contingente, certo? Isso significa que este ente poderia não existir. Mas agora aparece a conclusão dele. Logo, poderia não existir absolutamente nenhum ente. E eu pergunto, qual é o termo médio? Porque se você diz todo ente é contingente, então precisamos saber o que significa todo ente. Você está falando de cada ente em particular, do ente enquanto ente ou da totalidade dos entes? Porque essas três coisas não podem ser simplesmente tratadas como se fossem uma só. Este ente poderia não existir. Não é formalmente a mesma afirmação que poderia não existir ente algum. A primeira fala da contingência de um ente, a segunda fala da possibilidade do nada absoluto. É simples. Qual é a premissa que conecta essas duas? Poderia não haver nada. Muito bem. Poderia em que sentido? Possibilidade lógica? Possibilidade física? Possibilidade metafísica? Porque a mera ausência de uma contradição verbal não demonstra automaticamente uma possibilidade real. E agora eu vou fazer algo que Aristóteles nos ensina a fazer antes de qualquer grande conclusão. Peraí. Nesse livro aqui que eu estou lendo, Organon. Bom, Aristóteles ele vai nos ensinar
que devemos voltar aos termos. Antes do silogismo, vamos examinar a linguagem do argumento. O que significa algo? O que significa ente? O que significa haver? O que significa contingente? Sócrates é homem, possui uma estrutura predicativa, mas algo há precisa necessariamente ser analisado como algo possui existência como predicado? Não. Portanto, quando alguém responde existência, não é predicado. Precisamos perguntar, você acabou de refutar a minha proposição ou uma proposição que você atribuiu a mim? A objeção existência não é predicado pode ser relevante contra uma determinada formulação do argumento ontológico. Mas isso não significa que ela tenha refutado automaticamente a proposição algo há. Não transforme uma afirmação ontológica em um argumento ontológico sem demonstrar que a estrutura é a mesma. Vamos colocar o argumento em forma silogística. Primeiro argumento: todo ente particular existente é contingente. Este ente é um ente particular existente. Logo, este ente é contingente. Perfeito, correto. Este ente é contingente. Logo, poderia não haver absolutamente nenhum ente. Então, onde está a premissa intermediária? O termo médio, onde está? Para chegar à conclusão, ele precisa introduzir alguma proposição que permita essa passagem da contingência individual para a possibilidade da inexistência universal. Essa premissa não pode simplesmente estar contida dentro da conclusão. Sem o termo médio devidamente estabelecido, não temos ainda uma demonstração. Temos uma conclusão que foi afirmada, mas não demonstrada. Ele diz: todo ente é contingente. Eu pergunto, você está afirmando isso como premissa? Então, cadê a demonstração? Porque se ela simplesmente significa nenhum ente é necessário, você está pressupondo precisamente a possibilidade que deveria estar demonstrando. Você não demonstra. O problema pode não estar na conclusão que ele deseja defender. Pode estar no fato de que ele está refutando uma tese diferente da que eu expus. Se eu digo algo há, ele responde: existência não é predicado. Então eu preciso perguntar, onde foi que eu disse que existência é um predicado? Se eu digo a contingência de um ente não demonstra a contingência do haver enquanto tal, ele responde: todo ente em particular é contingente. Bom, ele ainda não respondeu a questão, só está repetindo a premissa, não está demonstrando a passagem. A poesia colocou diante de nós um abismo, que foi: poderia não haver absolutamente nada. A retórica tornou o problema mais inteligível. A dialética colocou a tese dele sob exame. E a lógica perguntou:
quais são as premissas, qual é o termo médio, a conclusão realmente se segue, mas há uma lição anterior a todas essas. Antes de refutar uma tese, certifique-se de que você entendeu a tese, porque uma das formas mais sutis de erro filosófico é construir uma interpretação, atribuí-la ao adversário e depois demonstrar que essa interpretação é falsa. Isso não é refutar o adversário, isso é refutar uma caricatura dele. Portanto, o primeiro exercício filosófico não é perguntar como eu derrubo esse argumento, como eu refuto. Esse é um grande problema nosso, né, brasileiros? Só pensamos em refutar. E por ironia do destino, se você abrir esse livro aqui, exatamente na página 6, você verá que refutações sofísticas é o último tópico. Ele só vai tratar de refutação lá no final do livro. Então a melhor pergunta é: qual é exatamente o argumento que está diante de mim?